Ó, estamos com a presença aqui do nosso irmãozinho aqui, Leandro Anastácio. Aí tem nome forte, viu? Luiz, o nome do homem é forte. Essa é a bênção que vai trazer aí como se o maná dos céus para todos nós, né? Amém. Quero cumprimentar os nossos ouvintes com a paz do Senhor. Vocês que estão ligados, sintonizados conosco na Rádio Filadélfia. Quero deixar com vocês uma saudação. Pretendo ser bem sucinto. Eu queria convidar vocês que podem abrir suas Bíblias aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 14 e o versículo de número 27. O texto sagrado ele nos diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O nosso Senhor Jesus, em João capítulo número 13, ele está dando as últimas instruções para os seus discípulos. E no capítulo 13 ainda, Jesus ele está lavando os pés dos seus discípulos. Nesse intervalo, quando Jesus está fazendo esses atos, Jesus ele vai trazer algumas notícias para os discípulos. E os discípulos eles vão se entristecer muito, porque Jesus ele vai anunciar que no meio deles havia um que seria o traidor. E Jesus ele estava se referindo a Judas. Só que os discípulos não sabiam que Judas seria o traidor. E Jesus ele também fala para os seus discípulos, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele fala acerca da tua partida deste mundo. Jesus ele está dizendo que ele ia partir deste mundo, ou seja, que ele iria morrer, ele ia deixar os seus discípulos. Com esta resposta de Jesus, os discípulos de Jesus, eles estão agora tristes, eles estão atemorizados, eles estão agora chateados com esta resposta do Senhor para eles. É verdade que eles estavam preocupados entre si, pensando quem seria o traidor, por não saber que Judas seria o traidor. E no capítulo 14, Jesus sabia que eles estavam tristes, Jesus sabia que eles estavam chateados, por causa do que Jesus falou, que ele ia partir do mundo e que no meio deles haveria um traidor. Então Jesus vai trazer uma palavra de consolo, uma palavra de exortação para eles, dizendo: não se turbe os vossos corações, nem se atemorize. Jesus ele vai dizer para os seus discípulos, que na casa do Pai havia muitas moradas. É uma palavra de esperança, mas que ele iria voltar, ele iria preparar lugar, ele iria voltar para levar eles para que onde o Senhor estivesse, eles possam estar também. Então Jesus traz essa palavra de conforto para os seus discípulos. E quando Jesus ele diz: não se turbe o vosso coração, em outras palavras, Jesus está dizendo: não fiquem perturbados, não fiquem perplexos, não fiquem tristes, porque a palavra de esperança era: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ou seja, quem estava dizendo que na casa do Pai havia muitas moradas, sabia que de fato ali havia muitas moradas. Porque nós sabemos que Cristo, antes de ele nascer no ventre de Maria, ele já existia na eternidade passada com o Senhor. Então ele já conhecia o céu, já sabia que as mansões celestiais estavam preparadas desde a fundação do mundo. Então ele traz uma afirmativa, trazendo uma palavra de consolo, dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele ainda diz que ele ia preparar o lugar. Quando ele preparasse o lugar, ele ia vir e ia levar os discípulos para que onde eles estivessem, eles estariam também. Ou seja, no céu de glória. Então é uma promessa falando da vinda do Senhor, da parousia. Então Jesus ele vai voltar um dia e vai levar os discípulos para com ele, e vai levar a sua igreja lavada e remida no seu sangue para habitar com ele. E no capítulo 16 de João, Jesus ele vai dizer que eles iriam se entristecer e o mundo iria se alegrar. Mas Jesus disse que a tristeza deles se converteria em alegria. Ou seja, eles estariam tristes por causa da morte de Jesus, por causa da ausência de Jesus presente, física, no meio deles. Mas Jesus disse que eles iriam se alegrar posteriormente, e o mundo estaria alegre com a morte de Jesus. Mas no terceiro dia a Bíblia fala que Jesus ele ressuscita dentre os mortos, e os discípulos veem Jesus por um espaço de 40 dias, até a ascensão de Jesus aos céus. Jesus cumpre a sua promessa, os discípulos se alegram, e eles agora têm um pleno conhecimento acerca da vinda do Senhor. Nós lemos, queridos ouvintes, em João capítulo 14, versículo 27, Jesus ainda trazendo uma palavra de consolo, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Jesus ele tinha dito no capítulo 14 que os discípulos não iam ficar só com a partida do Senhor dessa terra. Jesus disse que ele iria enviar o outro Consolador para que estivesse com eles para sempre. E nós sabemos que o Espírito Santo ele veio 10 dias depois do Pentecoste, quando os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo, onde houve a descida do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, a Bíblia nos dá esse relato, o historiador evangelista Lucas. E nós sabemos que Jesus ele disse: eu deixo-vos a minha paz. Só que é interessante no texto, meus queridos, meus amigos, nossas amigas que nos ouvem, que Jesus ele disse que ele não daria a paz a ele como o mundo a dá. Como assim? A paz que o mundo dá é uma paz superficial. A paz que o mundo dá é uma paz passageira. A paz que o mundo dá é uma paz momentânea. Só que a paz que Jesus dá é uma paz eterna, é uma paz duradoura, é uma paz incircunstancial. Ou seja, não importa o problema, não importa a dificuldade que a pessoa esteja passando. Se a pessoa receber essa paz que Cristo oferece, mesmo ela estando doente, mesmo ela estando desempregada, mesmo ela estando passando por dificuldade, talvez ter perdido o seu casamento, talvez ter perdido o seu emprego, mesmo assim essa pessoa ela vai ter uma paz dentro dela, porque nós sabemos que o homem ele tem um vazio dentro dele. E nós sabemos que a ciência chama este vazio, a psicologia, melhor dizendo, de vazio existencial. E esse vazio ele é tão grande que ele é do tamanho de Deus. E nós entendemos que só Deus pode preencher esse vazio dentro do coração do homem. Então quando Jesus diz que eu deixo-vos a minha paz, não como o mundo, mas a paz do Senhor é a paz que excede todo o entendimento. Nós não conseguimos, queridos e queridas que nos ouvem, expressar a dimensão, o tamanho, a largura dessa paz que Cristo ele nos oferece. Essa paz que Cristo ele nos dá. E para receber essa paz, não precisamos pagar uma quantia de dinheiro, não precisamos fazer um pix. Para receber essa paz, basta crermos que o Senhor Jesus Cristo, ele se entregou na cruz para perdoar e salvar-nos da condenação do juízo divino. E a obediência de Cristo, ela nos é imputada como justiça. Então, se nós entregarmos, queridos, os nossos corações a Cristo verdadeiramente, a partir deste momento, de uma maneira súbita, de uma maneira rápida, imediata, nós vamos receber esta paz, a paz que excede todo o entendimento. Então Jesus ele deixou a paz com os discípulos, ou seja, mesmo sem a presença física do Senhor Jesus, os discípulos eles iam ter paz, mesmo com a perseguição que eles passavam ali no primeiro século, a ponto de perderem as suas vidas como mártires, eles iam ter paz. Lembro de Paulo e Silas quando estavam presos e eles estavam louvando e orando ao Senhor e houve um grande terremoto, porque eles estavam louvando e cantando ao Senhor perto da meia-noite. Como que uma pessoa na situação de estar preso, de estar acorrentado, de ter sido açoitado por causa do bom nome do Senhor Jesus, como que uma pessoa dessa estaria louvando e adorando a Deus? É porque Paulo tinha a paz que Cristo pode dar. Talvez você esteja passando por vários problemas na tua vida. Talvez as portas de emprego fechou para você. Talvez você perdeu o teu relacionamento. Talvez você perdeu um pai, uma mãe. Talvez você tenha ausência daquela pessoa que você mais amava na tua vida. Talvez você está a ponto, pensando, quem sabe, em tirar a tua própria vida. Pensando que para você já não tem mais jeito, para você não tem mais saída. Mas eu quero apresentar hoje, receba na tua casa, meu ouvinte, minha ouvinte que me ouve aqui nessa tarde, a paz que Cristo pode dar. Sempre que Cristo chegava numa casa, ele dizia: paz seja convosco. Aquela casa era uma casa abençoada, aquela casa recebia prosperidade, aquela casa recebia cura, aquela casa recebia alegria, aquela casa recebia a gloriosa presença do Senhor Jesus. Então que essa presença do Senhor Jesus, que essa paz que Cristo oferece, possa estar na tua vida, possa estar na vida da tua família, na vida dos teus filhos, para a glória do nome do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E não esqueça dessa palavra, que a paz do Senhor Jesus possa exceder na tua vida todo o entendimento do homem. Que Deus abençoe a cada um que nos ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, a paz do Senhor. Que palavra, hein? Que bênção. Estava ali do outro lado ali, que a gente deu uma saidinha aí para deixar o nosso condutor da palavra aí com mais liberdade. Que bênção. Só o Senhor é Deus. Né? E sabemos que a situação de Silas, Paulo, né?
ali naquela prisão ali, eles tinham um propósito, tinham uma alma para ganhar ali, tinham uma vida para aceitar a Cristo ali naquele lugar. Então, a situação da feiticeira lá simplesmente foi uma mera ocasião para levar eles até a salvação daquele homem, né? E é bênção demais em nossas vidas, né? Muito obrigado, que Deus te abençoe, meu querido. E as portas estão sempre abertas para você estar vindo aí trazer mais palavra para nós, hein? Vá preparando, porque tem mais maná aí. Amém.